O Marcelo Beckler, que é um cruzeirense que trabalha lá na TNT Esportes, falou sobre o jogo do Cruzeiro contra o Coritiba e desabafou. Vamos conferir? Deixa aí sua curtida no vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD. Bora acompanhar? A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Ela te dá o dobro do depósito até R$ 200. E também dá aposta grátis sábado e domingo, tanto para novo cliente quanto para quem já está na plataforma. E se você ganhar com a aposta grátis, você já saca, pois o dinheiro é seu. Acorda, se você aposta em outra casa a não ser a Betfair, larga de ser mané e aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com muita responsabilidade. Vou falar agora de Curitiba 1-0 Cruzeiro e depois eu vou falar de Barcelona. Cara, o Cruzeiro contra São Paulo e Inter, especialmente São Paulo, o Cruzeiro não jogou mal. O Cruzeiro jogou bastante bem e a bola não entrou. Contra o Inter, o Cruzeiro jogou regular. 3 bolas na trave, né? Perdeu de 2-1. O Cruzeiro mandou bola na trave quando estava 1-0, quando estava 2-0 e quando estava 2-1. Um pouco mais de sorte do que de azar, porque bola na trave para mim é acaso, né? Tem um cilindro ali que a bola se bate 5 centímetros mais para cá ou para lá, ela é um gol ou um não gol. Então, contra o Inter não foi nenhum jogo tão bom assim. O Inter com muito pouco foi capaz de fazer 2 gols no Cruzeiro. E o Cruzeiro com muito volume, mas contra o Inter, sim, sem criar tantas claras, fez um gol e poderia ter tido sorte de fazer mais. Contra o São Paulo, o Cruzeiro deveria ter feito mais do que 0 gols, pelas chances claras e evidentes que criou e como no segundo tempo não deixou o São Paulo criar quase nada. Enfim, depois de 2 jogos de bons para regulares, o jogo contra o Curitiba é péssimo do Cruzeiro. É um jogo muito ruim. Aparentemente pesou a pressão, Cruzeiro jogos atrás dos outros, entrou na zona do rebaixamento com 2 jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes, de uma pontuação muito próxima. Eu acho que foi entrando em parafuso durante o jogo, pegou um time lá de baixo, num campo neutro, no jogo não era no Couto Pereira, talvez imaginasse que a coisa se desenrolaria melhor e à medida que os minutos passavam piorava. E aí, acho que tem um grande problema do time que não faz gol nunca. Porque você nunca joga mais tranquilo. E é o problema do Cruzeiro, o pior ataque do campeonato. Não faz gol, não faz gol, não faz gol, não joga tranquilo, não joga tranquilo. Cara, o Cruzeiro tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Tá na zona de rebaixamento com a segunda melhor defesa. Se tivesse um ataque... Se tivesse um ataque um pouquinho melhor, o Cruzeiro já estava em melhor posição. Atacante que tivesse feito 3 ou 4 gols a mais, esse time estaria livre já. Então eu não consigo criticar tantas coisas do Cruzeiro, a não ser a falta de gols, tá? Eu falei isso no Cruzeiro Visto de Fora, que eu faço toda sexta lá no aplicativo do Cruzeiro. Tem muitos detalhes de que a saída de bola, de que o zagueiro, de que não sei o quê, de que o Palácios e o Matheus Vital caiu de rendimento, tem a mudança de técnico, tem um tanto de coisa, e a declaração do Ronaldo aqui e ali, que se pode sim dimensionar qual o peso que essas coisas tiveram no que é até aqui, por enquanto, o naufrágio do Cruzeiro. Mas o principal é não fazer gol, cara. O principal é não fazer gol. O Cruzeiro contratou o Gilberto, o Cruzeiro se esforçou para manter o Bruno Rodrigues, o Cruzeiro trabalhou, Bruno Rodrigues, o Cruzeiro trabalhou para ter os gols, contratou ainda antes o Henrique, né, que foi pior ainda, e não conseguiu fazer os gols nesse campeonato. Quem tem saudades aí do Bruno Rodrigues na zaga? Então, se for rebaixado, Eu não. E eu já achava que não, e agora eu já acho que sim, mas veremos, eu acho que será simplesmente pela falta de gols. Todo o resto que o Cruzeiro errou aqui e ali, todo mundo errou. Mas, cara, até reduzir a margem de erro, que já que você não faz muito gol, então você não pode tomar muito, o time conseguiu não tomar muitos gols. É um time lá de baixo da tabela que quase não toma gols e que cria muitas chances. O Cruzeiro, acho que é o sexto ou sétimo time que mais cria. Eu tinha isso anotado para o vídeo que eu fiz na semana passada, acho que eu apaguei. O Cruzeiro é um dos que mais cria, um dos que mais finaliza, assim, não o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas está ali entre os 10 que mais criam, que mais finalizam e tal. Então, assim, era para ter, visto o que ele produz, um desempenho de um time de meio de tabela e não de um time de zona de rebaixamento. Dito tudo isso, 1-0 com gol anulado, aparentemente é impedimento, mas a linha do VAR, não sei se está totalmente bem traçada, mas eu acho que estava assim, meio pé à frente o Bruno Rodrigues. O time entra em parafuso porque nunca faz um gol. Quando consegue fazer e que extravases anulam, aí o time baixa os braços, o Curitiba consegue fazer depois um gol.
E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. E aí depois a torcida estraga o jogo, estraga a imagem do clube e talvez estrague o ano e o campeonato e o futuro do Cruzeiro, né? Porque se já estava difícil ainda mais, muito provavelmente jogando os últimos jogos de portão fechado. E cá entre nós, invasão de campo é simplesmente uma criança que está jogando um jogo de tabuleiro e ela está perdendo e ela espalha as peças. Ou que está jogando um videogame e ela joga o controle pela janela. É uma atitude infantil que não corrige nada, só que de um bando de machão que acha que é dono do clube e que pode prejudicar o clube. Não existe nada positivo que vai ajudar os jogadores no próximo jogo depois de uma atitude dessa. E o papel do torcedor é ajudar. Para atrapalhar já tem os outros, para atrapalhar já tem o adversário, já tem a torcida dos caras, já tem todo o resto. Cara, é uma atitude extremamente infantil de um bando de cara que acha que é machão para invadir campo. E depois que invade o campo, faz o quê? Eles invadiram o campo e não fizeram nada. Até a torcida do Curitiba, que também é um outro bando de machão, também invadiram e não fizeram nada. Teve um cara que invadiu e chutou uma garrafa de água. É um bando de criança espalhando peça de tabuleiro quando está jogando ludo e perde. Enfim, prejudica muito a imagem, além de tudo a imagem, sabe? E é o coquetel perfeito do rebaixamento, né? Perder jogo contra time de rebaixamento, invasão de campo, cara, é história conhecida. Demitiu o Zé Ricardo do Cruzeiro, aparentemente está indo atrás do Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que agora é simplesmente um técnico experiente. Esse vídeo é de segunda, não tinha anunciado ainda o Paulo Autori, né? Que seja capaz de motivar esses caras e de fazer eles esquecerem todo esse resto, fazer um reset e pensar só nos próximos jogos. E talvez o Vanderlei Luxemburgo consiga fazer isso. Aquelas táticas. Mas é a mesma coisa do Paulo Autori. O cara é velho de guerra, Luxa, Paulo Autori. Os caras têm que fazer o elenco se unir, fazer o máximo possível para a gente conseguir, sei lá, 7, 8 pontos aí para se livrar. Coisa que, cá para nós, pelos últimos jogos do Cruzeiro, a gente não vê muita esperança, né? Sincero com vocês, né, turma? Não... Apesar da torcida nossa, o Cruzeiro passa logo os 7, 8 pontos aí para se livrar de vez do rebaixamento. Cara, a realidade se mostra decepcionante, né? Vanderlei, não sei o que, apontado. Já dizia o Thanos, né? Para cima e tal. Talvez isso sirva para ganhar uns 2 jogos, porque os times que estão... O Cruzeiro é o primeiro time fora, dentro. Os times que estão fora estão ali, cara. Estão a 1 ponto do Cruzeiro com jogos a mais. É para estar morrendo de medo o cruzeirense. É para estar querendo uma vitória acima de tudo a qualquer momento. Mas o desespero do Cruzeiro não é proporcional ao desespero dos seus colegas ali de baixo, que estão se debatendo menos e fazendo mais pontos nesse momento. Até porque eu vejo os outros times jogarem, o Cruzeiro não está, tirando o jogo contra o Curitiba, jogando pior do que os outros. É a falta de gols. Enfim, foi um desastre contra o Curitiba, tá? Foi um desastre. A atuação, a cabeça baixa dos jogadores e essa atitude aí dos torcedores achando que eles podem entrar e prejudicar o clube. Ah, já que perdeu, então vamos perder mais ainda, sabe? Vamos dar um jeito de piorar uma derrota. Então vamos lá atrapalhar, né? Porque os jogadores, eu acho que assim, eles têm as limitações dele. E talvez seja o limite desses jogadores. Mas de sacanagem eu acho que eles não estão. Não me parecem estar de sacanagem. O torcedor que invadiu o campo. É ruindade só. É só ruindade. A maioria ali não merece nunca vestir a camisa do Cruzeiro, mas infelizmente está aí, né? Não, tá de sacanagem. O torcedor fez aquilo para atrapalhar. O Cruzeiro não tomou um gol do Curitiba, que os caras queriam atrapalhar. O Bruno Rodrigues não estava meio pé impedido porque ele queria atrapalhar. Os caras não erram um gol, chutam 3 bolas na trave contra o Inter porque eles querem atrapalhar. O torcedor que fez aquilo ali queria atrapalhar. Eles são muito mais culpados que os jogadores, não pela campanha, mas por esse episódio em Curitiba. Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se você pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos
de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele o mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de maneira simples e passo a passo, por só R$29 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário.